Olá, pessoal! Nossos sacrários mantêm entre nós a realidade da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e habita ainda verdadeiramente presente entre nós, não somente de uma maneira espiritual, mas com seu próprio corpo, essa presença real da carne de Cristo, uma carne viva, unida à alma e à divindade do Verbo. Pois Jesus está hoje ressuscitado e admiravelmente manifestado pelo milagre de Lanciano, um milagre que dura 12 séculos e que a ciência diante do qual teve que se inclinar. Vamos a ele, vem comigo! São Paulo diz que os milagres são feitos não para aqueles que creem, mas para os que não creem. A palavra onipotente de Cristo foi: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Eis porque Deus permitiu para todos que duvidam a presença eucarística de Cristo ou que a negam, que um milagre que dura mais de 12 séculos fosse posto em evidência e verificado pela própria ciência. O mais famoso e notório dos milagres eucarísticos é o ocorrido em meados do século VIII, na cidade italiana de Lanciano, no mosteiro de São Legosiano, onde viviam os monges de São Basílio. Um monge que andava descrente com sua fé celebrava a missa na igreja do mosteiro e proferia as palavras da oração eucarística quando, de repente, ocorreu o inesperado. Notou que dentro do cálice da consagração o pão e o vinho haviam se transformado em carne e sangue, fato que o fez cair em lágrimas, pedindo perdão a Deus. Deus condecorou a sua suspeita quanto à transubstanciação com o mais prodigioso dos milagres eucarísticos de que se ouviu falar. O monge que duvidara da presença real de Cristo na Eucaristia agora era obrigado a reconhecer a sua infâmia, pedindo perdão a Deus e à comunidade presente por sua falta de fé. Ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Comoção geral. A pequena assembleia reunida se lançou sobre o altar, chorando e clamando a misericórdia de Deus. A princípio, os fiéis guardaram as relíquias num tabernáculo de marfim, mas em 1713 foram transferidas para uma custódia de prata e um cálice de cristal, onde se encontram até hoje na igreja de São Francisco, onde eu tive o privilégio de estar e adorar em outubro de 2005. Enquanto o sangue se dividiu em 5 fragmentos, coagulados em diferentes dimensões, a hóstia carne aparenta um tecido fibroso, de coloração escura e rósea quando iluminado pelo lado oposto. A igreja reconheceu o milagre de Lanciano em 1574, mas foi somente em novembro de 1970 que os franciscanos frades menores conventuais, responsáveis pela guarda das relíquias, tiveram a autorização de Roma para submetê-las ao exame de um grupo de peritos, aquelas relíquias de 12 séculos atrás. As pesquisas foram feitas em laboratório com estrito rigor. A 4 de março de 1971, estes cientistas davam suas conclusões, que em inúmeras revistas de ciências do mundo inteiro divulgaram em seguida. Concluída a pesquisa em Arezzo, os renomados doutores Linoli e Bertelli, este último da Universidade de Siena, publicaram um relatório dizendo: a carne é verdadeiramente carne, o sangue é verdadeiro sangue. Um e outro são carne e sangue humanos. A carne e o sangue são do mesmo grupo sanguíneo, AB, indicando com isso que pertenceram a uma mesma pessoa. A carne pertence ao miocárdio, ou seja, é um tecido do coração, dado que se verifica pelo formato das fibras
e das células. A análise ainda demonstrou que, mesmo após 1.200 anos, as proteínas dentro do quadro soroproteico parecem ser distribuídas como se fosse sangue fresco, ou seja, sangue recém-extraído, conquanto o sangue do milagre esteja claramente coagulado e petrificado. A conservação destas relíquias, deixadas em estado natural durante séculos, e expostas à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, é um fenômeno extraordinário. Antes mesmo de darem a conhecer de modo oficial o resultado, os peritos, no fim de suas análises, enviaram aos padres franciscanos de Lanciano o seguinte telegrama: Et verbo caro factum est. Telegrama este que é um ato de fé. O Senhor, por meio de tal milagre, vem verdadeiramente em socorro de nossas incredulidades. E depois que foram conhecidas as conclusões desta pesquisa científica, os peregrinos de toda parte vão venerar a hóstia que se tornou carne e o vinho consagrado que se tornou sangue. É assim que o milagre de Lanciano, desafiando a ação do tempo e de toda a lógica da ciência humana, se apresenta aos nossos olhos como a prova mais viva e palpável das palavras de Jesus. Comei e bebei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Em 1975, durante o Ano Santo, o cardeal Karol Wojtyła, futuro São João Paulo II, fez uma peregrinação privada ao Santuário do Milagre. A carne do milagre eucarístico é do coração. Quando Jesus se entrega a nós na Eucaristia, é verdadeiramente seu próprio coração que ele nos dá a comer. É o seu amor que nós comungamos. É seu amor que nós comungamos. Um amor manso e humilde, como esse coração mesmo. Um amor poderoso e forte, mais que a morte, e que é o antídoto dos fermentos de morte física e espiritual que carregamos em nossa carne de pecado. A Eucaristia é, na verdade, o dom por excelência do coração de Jesus. São João nos diz, no começo do capítulo 13 de seu Evangelho, antes de nos falar dos preparativos da última ceia de Jesus, o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Mais de 1.300 anos nos separam de Lanciano, mas a verdade é que o que ele estampou permanece para sempre. Nosso Senhor está inteiro, real e substancialmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Ele prometeu: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sim, até o fim do mundo. Ele, o Verbo tornado carne, desce em nossa carne e nos faz viver de sua vida eterna e gloriosa. Até o próximo capítulo.